A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje vamos estar falando sobre o sexualismo, o que a palavra de Deus diz a respeito do homossexual, do homossexualismo. Nós vamos ver que à luz da palavra de Deus, não é como muitas pessoas têm tratado esse assunto tão polêmico hoje, nos nossos dias atuais, como se fosse um assunto mais normal possível. Mas só que, meu irmão, não é. À luz da palavra de Deus, nós vamos entender que é fora da lógica, que é fora do centro da vontade de Deus. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Não que nós não temos que amar essas pessoas, pelo contrário, nós temos que amar o homossexual, né, a mulher lésbica, o lesbianismo, mas só que, à luz da palavra de Deus, esses são um dos pecados que nos impedem de ser salvos. Não que os outros pecados não nos impede, mas só que eu quero trazer o pensamento aqui, que nós vamos pensar aqui, é que isso não é normal, gente. Muitas pessoas estão normalizando esse assunto e por causa disso tem crescido o número. Por causa disso, muitas pessoas têm se afastado do evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. O evangelho que salva, que cura, que liberta, que purifica e que dá vida e vida com abundância. E eu e você, como ministro do Evangelho, eu e você, como ovelha de Cristo Jesus, não nos podemos se calar. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1. Acompanhe comigo se você tiver Bíblia, por gentileza. E não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, porque esse vídeo aqui eu não sei por quanto tempo ele vai ficar aqui no YouTube. Eles podem apagar esse vídeo. Para isso não acontecer, para alcançar o maior número possível, compartilhe, se inscreva, deixe o seu feedback, deixe o seu comentário, reaja, meu irmão, porque fazendo isso, você vai estar contribuindo para que esse vídeo venha chegar o mais longe possível, amém? Então, Romanos, no capítulo 1, no verso de número 26 ao 27, diz assim, ó, o apóstolo Paulo: por esta causa, Deus os entregou as afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso da mulher, o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Você já ouviu esse versículo em algum culto da sua igreja? Você já ouviu algum líder lendo esse versículo em alguma palestra, em algum culto? Não. Pasme, meus irmãos. Muitos não estão pregando a verdade hoje porque estão com medo de perder o dízimo, porque estão com medo de perder as ovelhas, estão com medo de confrontar o pecado. E eu te pergunto, que evangelho é esse? Jesus, por alguma vez, na sua caminhada, no seu cumprimento do seu ministério terreno, porventura alguma vez, Cristo Jesus, ele recusou de mostrar a verdade? Me mostra na Bíblia, por gentileza. Me mostra na Bíblia, por gentileza. Jesus escondendo o pecado para manter alguém aos seus pés. Jesus escondendo o pecado de alguém para que aquela pessoa continuar na sua presença. Não, irmãos. Muitos estão fazendo isso, infelizmente. Não é por amor à pessoa. É por amor ao dinheiro, é por amor ao dízimo, é por amor às ofertas. Mas você fala: pregador Luiz Ronaldo, você não é assembleiano, na sua igreja não dá dízimo, não dá oferta. Dá. Mas só que o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, muitos estão banalizando, estão passando a mão no pecadinho. Não, isso aí não tem nada a ver. Aleluia. Não, se fosse por amor às almas, estava tudo bem. Porque ele chegava ali, uma pessoa que estava no pecado, o líder ali acompanhava ela, recebia muito bem, que é o que nós temos que fazer.
Mas só que em vez de pregar o verdadeiro evangelho, a luz da Bíblia Sagrada não fala, escondem. Não é por amor à alma, é por amor à oferta, é por amor ao dinheiro. E as pessoas estão vivendo, estão cultuando em pecado como se fosse a coisa mais natural possível, mas não é, irmão. Eles estão corrompendo a criatura de Cristo Jesus, estão saindo da naturalidade daquilo que Jesus nos criou. Nós sabemos que Jesus criou o quê? Homem e mulher. Jesus criou Adão e Eva. Jesus não criou Adão e Ivo. Jesus não fez, aleluia, o homem para se relacionar com o homem, não. Jesus não criou a mulher para se relacionar com a mulher, não. Ei, isso não é normal. Não é normal nas igrejas, não é normal no trabalho, não é normal nas escolas, não é normal na faculdade. Isso não é normal. A palavra de Deus está se cumprindo e eu e você, como servos de Cristo Jesus, temos que nos posicionar, meu irmão. Temos que defender o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Uma certa vez, uns dias aí atrás, eu preguei, eu li esse texto bíblico lá na Praça da Sé. Postei, muitas pessoas aqui metendo o cacete em mim, me batendo, verbalmente falando. Ah, você é homofóbico, não sei o que, não. Eu não sou isso. Eu defendo o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou aqui no verso 26, por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Até as mulheres mudaram o uso natural, deixando o seu casamento, deixando, aleluia, a sua família, destruindo a família, destruindo os filhos, para se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Deus banaliza esse ato pecaminoso, estão corrompendo a natureza, estão corrompendo a criatura de Cristo Jesus. Porque Ele nos criou assim, Deus te criou assim. Não mude a tua naturalidade, não saia da direção de Deus. Estão corrompendo a natureza de Deus, estão se entregando aos pecados. Aí muitos falam, não, ele já nasceu assim, não, ela já nasceu assim. Não, irmão. É mentira de Satanás. Deus fez homem e mulher. Ninguém nasceu assim, não. Mas, pelo contrário, há uma grande batalha no mundo espiritual. Satanás, com espírito afeminado, tem contaminado muitas pessoas. Não, ninguém nasce assim, não. Isso é espírito maligno. Por causa, muitas das vezes, por pessoas serem abusadas sexualmente falando na sua adolescência. E o espírito afeminado, né, do homossexual, do lesbianismo tem tomado conta, mas a igreja de Cristo Jesus tem um papel de corrigir, de exaltar, de amar, de ensinar e de direcionar essas pessoas num caminho certo. E falar que tem esperança, e falar que Deus ainda cura, falar que Deus ainda liberta, falar que Ele é poderoso, Ele nos criou para sermos imagem e semelhança dEle. Lá em Gênesis nós vamos ver que quando Deus cria o homem, cria a mulher, Ele vai criar imagem e semelhança de Deus. Deus não é homofóbico, não. Mas só que Deus, Ele ama o pecador sim, mas Ele não ama o pecado, Ele não ama a prática pecaminosa, assim como Deus ama o homossexualismo, ama, assim como Deus ama a mulher lésbica, ama. Nós temos que amar também, mas só que o pecado, não. Nós temos que corrigir à luz da Bíblia, com amor, com sinceridade, com compaixão aquela alma que está indo para o inferno sem perceber, porque Satanás tem cauterizado a mente de muitas pessoas, meus irmãos.
E o que me entristece é até líderes religiosos vendo essa prática e não tem coragem de chegar de canto, de doutrinar e de dizer, meu irmão, olha, à luz da Bíblia Sagrada, esse pecado vai te impedir de ser salvo. Através da Bíblia Sagrada, esse pecado vai te levar para o inferno. É melhor ferir aquela pessoa naquele momento e sarar ela e salvar aquela alma do que ir com ela para o inferno. Porque muitos vai chegar naquele dia e vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu liderei no teu nome, eu curei no teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, estava escondendo o pecado, não tinha coragem de falar. E muitos pastores e ovelhas estão indo para o inferno sem perceber, porque muitos perderam a direção de Deus. Ore, peça que Deus abra os teus olhos espirituais para você não cair nessa armadilha, meus irmãos. Olha o verso 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Muitos têm deixado o uso natural da mulher e se unindo ao mesmo sexo, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo a si mesmo a recompensa inadequada ao seu erro. Isso são práticas indecentes, meus irmãos, que Deus ainda abomina, e isso não é normal. Eu e você, o verdadeiro cristão em Cristo Jesus, temos que pregar a verdade bíblica do Evangelho. Então, esse vídeo, nós falamos aqui a respeito do homossexual, irmão, meus vídeos é assim, não tem corte não. Do homossexual e do lesbianismo. Isso são pecados que fedem as narinas de Deus. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, o que é que você acha. E vamos orar para que Deus possa salvar essas pessoas. E vamos amar elas. Amar elas como pessoa. Porque um dos maiores mandamentos de Cristo Jesus, Deus não manda nós matar. Deus não manda nós rejeitar essas pessoas, não. Pelo contrário, ele falou, amai o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar elas como a si mesmo, mas não ser complacente com o pecado delas. Passar a mão no pecado dela e falar que é normal. Faça o que você quiser. É o meu corpo, é as minhas regras. Não, o nosso corpo não é nosso. A palavra vai dizer que nós somos criaturas de Deus. Então, aleluia, o nosso dono é Ele. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Deixe aqui com a sua participação e o seu feedback. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva aqui no canal. Eu não sei até quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui. Então, compartilha no grupo, envia, comenta e assista também esses outros vídeos que estão passando aqui, ó, na sua tela. Que Deus te abençoe.